No que depender da Polícia Federal, a prova marcada para 23 de maio está mantida. Pelo menos essa informação que foi divulgada na live do delegado da Polícia Federal, Bruno Zampieri. Né? Ele que é professor do curso Supremo, curso Fórum, da onde eu conheci de longa data, afirmou que em conversa com autoridades da alta cúpula da Polícia Federal, eles foram unânimes em confirmar que, no que depender da Polícia Federal, a prova está mantida. Ele mesmo tinha afirmado, em declarações anteriores, que a Polícia Federal estava observando o que aconteceria na prova da Polícia Rodoviária e que os acontecimentos poderiam mudar essa posição. Entretanto, parece que eles entenderam que o que aconteceu não foi suficiente para mudar essa ideia. Coloca no comentário aqui a sua opinião sobre o fato. Né? Se você fosse da Polícia Federal e viu o que aconteceu da Polícia Rodoviária, você acha que isso era o suficiente ou não para poder adiar a prova? Com prova adiada ou prova mantida, eu quero lembrar a vocês que de 16 a 22 de maio acontecerá a mega semana de revisão gratuita. É só se inscrever, link aqui na descrição, clica lá. Gratuito, 11 aulões de todas as matérias, agente, escrivão, papiloscopista, não vai ter a parte de biologia química e você vai ter também muitos professores convidados, ok? Bem, quero dizer a vocês também que, apesar dessa posição da Polícia Federal ter se mantido, eles também fizeram duas ressalvas. Segundo o delegado Zampieri, em primeiro lugar, a Polícia Federal entende que mudança no cenário atual, o que é uma mudança? Aumento do número de casos, aumento de mortes, aumento de ocupação de leitos. Isso pode levar a uma mudança de posição. Cuidado! Dá no Google aí para você ver que realmente houve um aumento do número de casos agora. Nem vou dizer que tem a ver com o concurso, nem pode, né? O concurso foi domingo. Mas já ouviu falar que as autoridades muitas vezes manipulam os números? Eles seguram para num determinado momento o número parecer bonito e depois solta, né? Parece muita coincidência que depois de um concurso como esse, que todos os governadores foram procurados e tal, teve aquele lobby político forte da Polícia Rodoviária, né? Muito estranho que logo depois, 2 dias depois, o número de casos dispara em muitos estados. Não é 1 ou 2, é em muitos. Vocês vão ver muitas notícias falando sobre isso. Então, primeira ressalva dessa manutenção, né, dessa insistência da Polícia Federal em manter a prova, correndo o risco do fiasco da Polícia Rodoviária, é que se a situação piorar, né, complicado. A segunda ressalva que eles fazem é a ciência quanto à quantidade de ações judiciais que eles vão enfrentar. E a Polícia Federal já tinha pronunciado, dizendo que já tinha uma força-tarefa para responder e já está fazendo um trabalho junto à AGU para poder responder as ações. Vamos ver o que vai acontecer, né? Na Polícia Rodoviária, o máximo que se conseguiu foi uma liminar em Brasília que suspendeu de terça até quinta-feira a realização da prova. Mas o presidente do Tribunal Regional Federal cassou essa liminar e, apesar de ter sido apresentado um recurso ao Supremo, o recurso nem foi analisado até a segunda-feira após a prova e foi indeferido porque não era uma pessoa pública, né, pessoa jurídica de direito público que havia ingressado. Não podia um candidato, uma pessoa física, entrar com recurso e essa foi a decisão do Supremo naquele momento. Mas se o Ministério Público tivesse recorrido, a Defensoria Pública, né, se algum governador tivesse recorrido, a coisa podia ser diferente. Então, não é porque o da PRF não foi adiado em ações que o da PF não vai ser. Mas o fato é que a PF está disposta a bancar a manutenção da data, né? Volto a dizer, com ou sem realização de data, a mega semana de revisão da Polícia Federal, que terá convidados especiais. O desembargador federal William Douglas vai falar no domingo sobre técnicas de preparação.
O ex-auditor do TCU, Vitor Ferreira, vai falar também sobre como furar a fila de preparação. Vamos ter o Felipe Lima falando sobre imunidade emocional, Gerson Aragão falando sobre o método da aprovação, Juliana Guerra sobre o método EJG de aprovação, né? E também outros convidados da Polícia Federal, além dos aulões da disciplina, né? Isso vai ser ao final lá, vale a pena. Bem, independente do que o delegado Bruno Giampieri disse, o fato é que, no momento, você tem que estudar para a prova porque ela está mantida. E, obviamente, por questões diversas, que eu quero que você comente aqui, o que você acha? Como é que você acha que foi a prova da Polícia Rodoviária? Né? Foi adequado ou não? O pessoal tem me pedido para poder fazer gravação de vídeos mais uma gravação de vídeo com o advogado Dr. José Moura sobre possibilidade de anulação da PRF, possibilidade de suspensão da PF e também com o advogado Herbert Viana sobre do prova limpa, também sobre o outro lado, né? Eu vou trazer duas posições diferentes quanto à anulação e suspensão, ok? Até para o pessoal não ficar dizendo que está puxando sardinha para um lado e para o outro. Não importa se você quer que anule ou adie, não importa se você não quer que anule e quer que mantenha a data da prova, ok? Porque é dessa forma que a gente vai conversar, né? Então, preparem aí as suas dúvidas para botar nos comentários. Coloque nos comentários aqui qual a sua pergunta para o Dr. José Moura, qual a sua pergunta para o Dr. Herbert do Prova Limpa, ok? Assim que nós tivermos outras novidades sobre anulação do concurso, a gente vai passando para vocês, mas eu acabei de lembrar de uma última coisinha só, né? Tô falando da PF, mas vou falar da PRF, que foi um caso de uma policial rodoviária nomeada em 2009, a Eliane, que me procurou hoje de manhã porque o filho dela foi fazer o concurso, se inscreveu para o concurso, mas não conseguiu comparecer porque os locais de prova foram divulgados só no dia 5 e ele tinha que ir para outro estado e aí ele não teve como fazer o deslocamento. Então ela estava falando também sobre esse questionamento, ela se sentia muito envergonhada pela forma como o concurso apresentou tantos problemas e ela estava falando sobre isso. Mas esse questionamento nós vamos falar em um outro vídeo, ok? Grande abraço para vocês aí e até a próxima!